Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode bater palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Igreja, nós temos agora a palavra profética nesta manhã, a seguir batismo e já começar a preparar para a Santa Ceia, que já vai ser no outro domingo. E no outro sábado teremos a vigília do ministério, que é a vigília que vai ser sábado para domingo, na instrumentalidade do líder das intercessão, que é o pastor Nivaldo, que está à frente agora das vigílias e das intercessões. E aí domingo que vem a grande Santa Ceia, aí não haverá culto de manhã. Então nós já vamos começar, já nessa parte da manhã, a mensagem profética que vai se estender ao longo da semana. E essa parte de manhã agora, a oração profética. Se você tem a Bíblia, então a leitura que vai ser ministrada, você pode abrir na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Agora de manhã é a parte profética, e à noite, que é o culto de louvor, a ação de graça, o principal, e ao longo da semana. Então vamos ler Gálatas capítulo 1, onde vai ser feita a leitura, a partir do verso 8, para a nossa meditação. Gálatas capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 8. Então vamos ler aqui na Bíblia Jerusalém. Mas ainda que nós, ou seja, nós mesmos, ele falando dele mesmo, o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, evangelho quer dizer boas notícias, além do que já vos tenho anunciado, seja então amaldiçoado. Então veja bem que o apóstolo Paulo declarou: se não pregar o evangelho que ele anunciou, pode ser anjo ou outra pessoa, ele declara que seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema ou amaldiçoado, que é a mesma tradução. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas façam-vos saber isso, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum pregou para mim, mas diretamente pela revelação de Jesus Cristo. Só até aí por enquanto. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, já há muito tempo, como sempre anunciamos, quando estávamos convertendo, e hoje terá batismo, há muito tempo sempre eu relato que quando Deus me visitou, houve uma visão de ver um campo de trigo. Assim, abriu o olho, fechava o olho, aquela unção do Espírito de Deus que visitou e visita até hoje. O trigo puro, e o trigo virava cabeça de pessoas. Então, com o tempo que fomos entender que aquela visão foi porque fizemos uma prova. Se Deus existe, Deus vai manifestar na minha vida. Então ele fala que eu era até incrédulo. Com o tempo, Deus então mostrou que o trigo puro é a sua palavra que entra nos corações para nos transformar à semelhança de Cristo. Este é o evangelho que o apóstolo Paulo prega. Por isso nós baseamos sempre as nossas mensagens nas cartas do apóstolo Paulo, porque ele é um dos pregadores que recebeu direto de Jesus o evangelho. Ele não foi recebido de pregadores, não foi Pedro que pregou para ele, homem nenhum, mas ele estava indo para caminho de Damasco, perseguir os cristãos e prendê-los para matá-los.
Mas a igreja em Damasco orava até para os perseguidores. Então, de repente, no caminho de Damasco, uma grande luz se manifesta. O cavalo onde o soldado Saulo estava, que ele era soldado romano, comandava, ele tinha cartas para prender os cristãos. Uma luz manifestou, ele caiu do cavalo e uma voz falava que ele ouviu: Saulo, Saulo, porque me persegue? E ele ficou cego com aquela luz que ofuscou os olhos dele. Então, a voz que era do próprio Jesus falou com ele, porque ele falou: mas quem que eu estou perseguindo? Quem és tu? Então era o próprio Jesus falando naquela luz: Saulo, quando um dos meus pequeninos tu me persegue, tu está me perseguindo. Então assim Paulo se converteu. O próprio Senhor se manifestou para ele. E a Bíblia então diz que o próprio Jesus falou para ele entrar naquela cidade, ficou cego, e ficar numa casa lá, e ele ficou sem comer, beber vários dias. E um discípulo foi lá e falou com ele, e o batizou. E então as vistas de Paulo voltam ao normal. E aí então ele vai para o deserto da Arábia, durante 3 anos. Nessa passagem aqui na referência, você pode ver que ninguém pregou para ele, mas por revelação de Deus. Então ele fica 3 anos vivendo um deserto, e ali ele vai preparando, e Jesus vai ensinando a ele o Evangelho, a palavra, as revelações do Evangelho. Então é esse Evangelho que o apóstolo Paulo prega, e ele então declara: e se alguém pregar outro Evangelho que eu não estou anunciando, pode ser de anjo, de outros pregador, se não for conforme eu estou pregando, que recebi direto de Cristo, seja amaldiçoado. Mas o que Paulo pregava, e está nas cartas? Que todos é para ser semelhança de Jesus. Não é o que é pregado na Igreja Gloriosa? A base da Igreja Gloriosa não é Efésios 5, 27? Jesus vem para buscar para si mesmo a Igreja Gloriosa. E ele declara em Romanos 8, 29, que Deus predestinou todos a sermos a semelhança de Jesus. E 1 Coríntios 3,18, dia a dia o Espírito Santo vai nos transformando à semelhança de Jesus. Então basicamente esse é o Evangelho, as boas notícias que o apóstolo Paulo pregava. Jesus veio para nos redimir, nos perdoar, nos salvar. Jesus veio para matar a raça adâmica caída, anular o homem caído e nos fazer semelhança dele. Então veja bem, agora você pode voltar lá na leitura para entender a gravidade que está na Bíblia sobre pregar o Evangelho fora do parâmetro de Cristo. Então veja bem, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, mesmos nós, ou anjo, que vem até do céu, anuncie outro Evangelho, além do que vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora também vos digo: se alguém anunciar outro Evangelho, além do que recebeste, está amaldiçoado, ou seja, anátema, amaldiçoado. Então veja que é grave esta palavra que Paulo declara. Então veja que o único Evangelho é esse: tornar semelhança de Cristo, agir com sujeição ao Espírito de Deus para ele nos transformar. Então tem vários tipos de evangelho, tem, como o próprio apóstolo Paulo pregou em Filipenses 1,15, que mesmo pregando o evangelho, uns vão pregar por comércio, por contenda, ou seja, por briga. Vou abrir igreja para mim porque ganha dinheiro e não estou aceitando essa doutrina. Aí abre evangelho por contenda, por competição, por fingimento, por legalismo, vivendo a lei em vez da graça de Cristo, por contenção, que é comércio, vende sacrifício, vende bênção, e por emulação, e também por porfia. O que é isto? Então veja bem que o evangelho muitas vezes é pregado assim. É a divisão de porfiar, é a divisão do clero e do leigo.
Tem igreja que fala, não, só os bispos, os líderes, os pregadores que podem conhecer a Bíblia, que pode pregar, os outros é leigo. Os outros é só para ficar no banco, ouvir aí as leituras e ajudar a igreja, mas só os que estão na hierarquia que Deus usa. Isso ocorre na igreja católica, em algumas igrejas evangélicas. Tem igreja evangélica que tem bispo, missionário, fala, não ensina o povo, não. O povo tem que fazer a campanha, dar sacrifício. Quem que tem que saber as coisas é os bispos, e orar só para o povo, mas não ensina nada não. Tem igreja que nem prega mais a Bíblia, é o dia inteiro pedindo dinheiro, é o culto inteiro fazendo sacrifício, e não ensina o povo de Deus. Então isso é a divisão do clero e do leigo, é evangelho da porfia. Então veja bem que o apóstolo Paulo falou, se alguém anunciar outro evangelho que eu não estou anunciando, está amaldiçoado. Então a maioria das igrejas estão se auto-amaldiçoando. Não é nós que estamos falando, porque muitas vezes as pessoas nos ligam na rádio, ou ligam para nós, ou vem até aqui contender, e veio até na sexta-feira também, porque veio para falar ao bispo, a sua igreja não vai nos eventos dos evangélicos na cidade, você tem que unir mais com todos. Falou desse jeito, veio brigar comigo aqui na porta. E eu falei, não vou. Mas por quê? Porque eu prego o evangelho segundo a mente de Cristo. E se eu pregar outro evangelho, eu vou ficar amaldiçoado. Mas não está na Bíblia. Eu li essa passagem, é até pregadora que veio contender. Então, as pessoas podem até pregar o evangelho, mas se não estiver anunciando, como Paulo escreve, está anátema, está amaldiçoado. E eu citei essa passagem para o pregador que veio para contender, até de outro ministério, e achou ruim. Falou, então, os outros evangelhos está tudo ruim, amaldiçoado, está em contenda, está, porque tem que pregar o que a Bíblia declara. E a mensagem do apóstolo Paulo é a igreja tornar gloriosa, é agir na mente de Cristo, é ser semelhante de Cristo, é matar o homem adâmico. E não há outra forma de pregar o evangelho, que agora os evangelhos é show, é contenda, é show gospel, é workshop agora. Os pastores cobram 30 mil para vir pregar e contar piada. Isso não é o evangelho que foi pregado. As pessoas até gostam, muitos, mas a Bíblia declara que se for pregar o evangelho que Paulo não anunciou, está amaldiçoado. Só se nós arrancarmos essa página da Bíblia para aceitar tudo. Então, quando me converti, isso que Deus foi falando, a visão do campo de trigo. E eu vi muitos tipos de pregação, mas um dia Deus foi trazendo luz, que o trigo é a palavra viva, para nos transformar. O inimigo é que contaminou o trigo, com vários tipos de contaminação. Mas a igreja que torna gloriosa, Deus vem buscá-la. Efésios 5, 27. Então quem vai batizar, já é batizado. Examina as escrituras, o povo de Deus sofre por faltar o conhecimento da palavra, vai aceitando tudo. Mas o evangelho é único. O evangelho é isso, ser cristão. A palavra cristão nem foi o povo de Deus que criou. Quem criou a palavra cristão foi os ímpios, que viram os discípulos e falaram, vocês são discípulos de Jesus, então vocês têm que ser chamados cristão, porque a palavra cristão é latina, que quer dizer semelhança de Cristo. O próprio ímpio, ao ver os discípulos, fala, vocês estão tudo semelhança a Cristo que vocês pregam, no falar, no andar, no caráter, no amor. Então vocês não têm que ser chamados discípulos de Cristo, tem que chamar cristão, semelhante de Cristo. Por isso que se fala cristão, que não está essa palavra na Bíblia, mas seguidor de Cristo. A palavra cristão está lá em Antioquia, em Atos. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristão em Antioquia. Foi o mundo que deu essa palavra, porque viram nos discípulos que eles estavam agindo como Cristo, e que eles estavam fazendo sacrifício, show gospel, estava fazendo festa, estava fazendo jogo de luz, estavam fazendo outro tipo de pregação, não, agindo como Cristo agiu.
Então assim, Jesus está voltando para buscar a igreja gloriosa. Então essa é a palavra profética desta manhã, que vai dar sequência ao longo da semana. Nós vamos ministrar o evangelho que Deus mandou Paulo anunciar, comparado com o evangelho anátema, o evangelho maldito. Então não se iluda, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então vamos orar nessa manhã, preparando para a Santa Ceia, que vai ser domingo que vem, para a vigília do ministério, que vai ser sábado, e ao longo da semana nós vamos ministrar o evangelho puro. E a mensagem à noite vai ser: por que morreram os filhos de Arão quando foram dar o incenso dentro do tabernáculo e morreram fulminados? Chamado o fogo estranho. Então muitos estão perecendo porque estão dando a Deus fogo estranho, que não é o evangelho segundo Cristo. Então não deixa de vir, porque essa semana é uma visão profética que Deus deu para pregar para a igreja, para nos preparar mais ainda para o dia do Senhor. Amém? Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos já iniciando a semana preparativa da grande Santa Ceia, e no sábado a vigília que será ministrada para o avivamento. Ó Deus amado, e domingo a Santa Ceia, oferecemos a Deus fogo puro e não fogo estranho, porque no tempo do sacerdote, sumo sacerdote Arão, os seus filhos pereceram porque ofereceram fogo estranho no altar. E o apóstolo Paulo declara que anátema, amaldiçoado será aqueles que estão anunciando um evangelho diferente do que ele recebeu do próprio Deus, seja anátema ou amaldiçoado. É o que diz as Escrituras. E a palavra ser amaldiçoado por pregar o evangelho anátema está causando grande dor nas pessoas, feridura, rebeliões, confusão e condenação. Ó Deus, tenha misericórdia para a igreja se esclarecer da verdade antes que seja tarde. Abençoa todos essa manhã, os que vão batizar também, os que virão à noite ao longo da semana, para continuar essa mensagem profética, a igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Senhor, nos perdoa de todo o pecado, de todo o mal, de toda a carnalidade, todo o engano, toda a opressão maléfica, tudo que é negativo e diabólico. Nos perdoa de todo o mal, nos ajuda, Pai, a orar sem cessar, a viver o evangelho segundamente Cristo no evangelho anátema, a não dar fogo estranho no altar de Deus, mas, ó Pai, aquilo que é adequado. Tenha misericórdia, abundante vitória a todos nessa manhã profética e à noite, ao longo de toda a semana. Receba, Pai, a esta oração, e que todos possam voltar para continuar a palavra reveladora que Deus deu para esses dias, que cada dia, cada culto será ministrado para, ó Pai, a igreja realmente viver no altar de Deus o fogo aceitável a Deus, e não o fogo estranho. Louvado o nome do Senhor. Confirma tão grande vitória para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Todos digam graças a Deus. Então pode agora fazer uma fila nesse corredor, que vamos ungir a todos, e o culto, ele hoje é mais compacto, para a equipe sair para o batismo daqui a pouco.